Olá, bem-vindos a Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí, desse lado, ao longo dos próximos 50 minutos. Ou está vivo, não sei. Se está vivo, está onde? Não sei. Como estão a viver lá onde está? Não sei. Por isso sempre fico trabalhado sempre. Porque pode ser vivo, mas como que estão a viver? Amos Ali fica sempre emocionado quando fala nas três filhas que foram raptadas em Mocimbo da Praia, em Cabo Delgado, quando, no ano passado, esta vila costeira foi atacada, invadida e ocupada pelos terroristas. A Musa não sabe deles. É o desespero de um pai que viu as filhas serem levadas à força e que não faz ideia sequer onde estão, como estão. E tal como ele, cuja história vamos conhecer no programa de hoje, tal como ele o dizia, há centenas, haverá milhares de pais que não sabem dos seus filhos. São famílias que estão destroçadas pela violência terrorista que ganhou ainda mais visibilidade agora, há cerca de 3 semanas, após o ataque à vila de Palma. No programa de hoje vamos também falar numa mensagem escrita que foi enviada para a Fundação AIS, que a Fundação AIS recebeu de uma irmã que está na região norte de Moçambique. Mensagem em que esta irmã nos descreve como as pessoas estão assustadas perante a violência bárbara destes terroristas. No programa de hoje vamos voltar a falar também de um pedido muito especial que de Cabo Delgado fizeram à Fundação AIS. Pedem-nos as coisas mais importantes para a sobrevivência das pessoas, como coisas mais básicas, como a comida, medicamentos, roupa, tendas, mas também pediram à Fundação AIS, estão a pedir à Fundação AIS Bíblias, terços, livros para a catequese. Bom, para nos falar de tudo isto, vamos ter uma vez mais a presença de Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal e que está connosco, nos acompanha via internet, via Skype. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os nossos telespectadores. Além de Moçambique e desta urgência do apoio humanitário, vamos também no programa de hoje até à Índia e vamos falar do padre Stan, um jesuíta de 83 anos de idade, que está preso há quase 200 dias, apesar de estar muito doente. O padre Stan, que dedicou cerca de 40 anos da sua vida à promoção dos povos tribais, é agora acusado pelo governo indiano de terrorismo. Bom, e vamos falar dele, pois temos o testemunho de uma missionária carmelita secular portuguesa que o conheceu pessoalmente. E vamos também, no programa de hoje, até à Guiné-Bissau, de onde nos chegou a notícia triste do falecimento do bispo de Bafatá, vítima de coronavírus. Dom Carlos Zilli era um grande amigo da Fundação AIS, como vamos recordar. Bom, mas a primeira notícia do programa de hoje vai levar-nos até ao Paquistão, porque é preciso, neste país, a Igreja formar equipas de voluntários para garantirem que as igrejas não são atacadas, não são palco de atentados terroristas. Catarina, há muitos voluntários a fazer este trabalho de proteção das igrejas no Paquistão? Sim, bastantes, de facto, Paulo. E isso é também um sinal da generosidade dos jovens, porque são essencialmente os jovens que se oferecem, que se voluntariam para fazer este trabalho. Portanto, nas principais igrejas há, de facto, equipas que se organizam, que se preparam para a vigilância durante as missas, especialmente aos domingos e dias santos, os dias de maior afluência às igrejas. Os atentados na última década em Quetta, em Lahore e em Peshawar, com igrejas que foram palco de explosões de bombas que causaram, no seu conjunto, mais de 100 de mortos, são como que um aviso daquilo que pode vir a acontecer em qualquer dia, em qualquer momento, sem aviso prévio, digamos assim, porque neste país, estamos a falar do Paquistão, é um país que tem registrado, de facto, um índice cada vez mais acentuado de intolerância para com os cristãos. E por causa disso, é disso que estamos a falar, as igrejas transformaram-se, de certa forma,
em espaços fortificados. É verdade, de certa forma podemos dizer isso, Paulo, mas são de facto também as autoridades paquistanesas que incentivam a esta proteção que passa pela construção de muros com arame farpado, colocação de câmaras de vigilância, por exemplo, e existência, como estamos a referir, de equipas de voluntários que normalmente estão sempre colocadas à frente dos templos. Bom, toda esta prevenção securitária pode parecer excessiva aqui, por exemplo, em Portugal ou em qualquer outro país da Europa, mas de facto no Paquistão é preciso outra perspectiva destas coisas. Akash Bashir era um jovem e estava no dia 15 de março de 2015, estava à porta da sua igreja, da paróquia de São João, em Uanabad, em Lahore. Bom, ele estava à porta da sua igreja quando se apercebeu de que alguém ia entrar com, digamos, um passo algo suspeito, e ele reparou melhor nessa pessoa e percebeu que ela transportava consigo um cinto de explosivos. Bom, para, obviamente, fazer-se detonar no meio da igreja, porque estava a decorrer uma missa. Bom, Akash impediu com a própria vida que acontecesse um verdadeiro massacre nesta igreja. Estamos a falar no dia 15 de março de 2015. A igreja do Paquistão, desde então, recorda este jovem como um verdadeiro mártir. Akash was 18 years old when he stopped a suicide bomber from entering our church in Lahore. He was a volunteer to guard the church. There were more than 2,500 people that day in St. John's Catholic Church. Mass was being celebrated. He saw a man trying to storm into the church. The man said he had a bomb, but Akash didn't move. He held the terrorists to keep him from entering the church. The bomber blew himself up. Akash was killed instantly, but he saved many. It was an act of love. Akash was a young Catholic like me. He also experienced harassment, threats, and discrimination just for being a follower of Jesus. Akash, that like the martyrdom of many other Catholics in Pakistan, is our inspiration to endure until the end. In St. John's Parish, even after the attack and death of Akash, we have over 800 baptismals a year. We might be a poor church in resources, but we are rich in faith and love. I wonder if I could do the same as Akash. Even to convert to Islam would make our lives easier, but we don't. Every time I think of his death, I remember St. John's Gospel. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Agora vamos até à Guiné-Bissau. A notícia, já o disse, é triste. Dom Pedro Carlos Zili morreu na quarta-feira, dia 31 de março, tinha 66 anos de idade. Ele não resistiu ao Covid-19 depois de ter sido diagnosticado, de ter sido testado positivo no dia 9 de março. Estava internado no hospital de Cúmara, perto da cidade de Bissau. Todos recordam este prelado brasileiro, ele era brasileiro, como um homem bom, bem disposto, construtor de paz e do diálogo. Sem dúvida, Paulo, o Bispo Tofatá era tudo isso, portanto era bom, tinha um enorme sentido de humor e dedicou toda a sua vida de missionário a estabelecer pontes, a estabelecer ligações, diálogo entre as religiões. Precisamente uma das últimas iniciativas públicas em que ele participou foi no dia 4 de janeiro.
e foi precisamente um momento de oração pela paz, não só na Guiné-Bissau, mas também em todo o mundo. Precisamente, foi um encontro interreligioso que promoveu em Empada, portanto na Diocese de Bafatá, e a sua morte foi assinalada com muita tristeza em todo o país, desde o Presidente da República até aos líderes da comunidade islâmica, portanto todos foram unânimes em dizer que Dom Carlos Zili foi alguém que se esforçou por fazer da Guiné-Bissau um país melhor, mais justo e mais solidário. Ordenado bispo há 20 anos, ele era muito amigo da Fundação AIS. Há precisamente um ano, em abril de 2020, Dom Carlos Zili fazia um retrato preocupante da situação do país por causa da pandemia do coronavírus. Era um retrato preocupante, mas também cheio de esperança. Bom, de facto, o coronavírus já estava a afetar e muito a vida das populações, Catarina, nesta antiga colónia portuguesa. Exato, portanto, nessa mensagem enviada para a ajuda à Igreja que sofre, o bispo de Bafatá procurava explicar como era difícil conciliar o confinamento das populações com a realidade de um país muito pobre, onde muitas casas nem sequer têm eletricidade e onde predomina, de facto, uma economia informal. Muito bem, vamos então recordar um excerto, um pequeno pedaço dessa mensagem vídeo enviada há um ano para a Fundação AIS, em que Dom Carlos Zili falava das dificuldades do país, estamos a falar da Guiné-Bissau, falava das dificuldades que o país já enfrentava por causa desta pandemia do coronavírus. A Guiné-Bissau é um país pobre, é um dos 10 mais pobres do mundo, com uma saúde muito fraca. O Ministério da Saúde tem muitas dificuldades em levar à frente a saúde, aquilo de todo dia, a saúde da nossa população em tempos normais. Nesse tempo de pandemia, dessa pandemia do coronavírus, aí mesmo é que a Guiné-Bissau não está à altura. Não estão à altura também os outros países, muito mais à frente do que nós, estão encontrando muitas dificuldades. Nós mesmos é que será muito difícil enfrentar essa pandemia. A maioria das pessoas nem tem luz elétrica, nem geladeira, nem nada. Então, as dificuldades são enormes. Às vezes, na mesma casa moram muitas pessoas, se misturam tudo. Então, é uma luta grande. O Ministério da Saúde tem feito um bom trabalho. Os médicos, os enfermeiros, um trabalho de sensibilização, de prevenção, um trabalho de acompanhamento da situação. Também o próprio governo. A Igreja Católica, através da Caritas, das paróquias, tem feito um bom trabalho de sensibilização, de prevenção, de ajudar as pessoas. A rádio, a nossa Rádio Somance, tem feito, graças a Deus, um bom trabalho nesse sentido também. O bispo de Bafatá, que faleceu no passado dia 31 de março, explicava aqui, acabámos de o ouvir, falava aqui no papel essencial das rádios, neste caso da Rádio Diocesana da Guiné-Bissau, na divulgação das notícias e das medidas preventivas para o combate à pandemia do coronavírus. Bom, as rádios desempenham, de facto, um papel essencial na vida das comunidades cristãs. Na Guiné-Bissau, como aliás em muitos países, em praticamente todos os países de África, em que tantas vezes não há sequer eletricidade, nem estradas, as pessoas que vivem nas aldeias mais isoladas dependem e muito das rádios para receberem todo o tipo de informações. E a Fundação AIS apoia a missão da Igreja também através do apoio às rádios católicas em África. E podemos dizer que é com orgulho que também a Fundação AIS apoia e muito, Catarina,
as rádios em língua portuguesa. É verdade, Paulo, portanto, e são várias as rádios católicas de expressão lusófona em África, cuja missão é apoiada diretamente pela ajuda à Igreja que Sofre, pela Fundação AIS. Portanto, existe até a rede Rádio Maria, que está ligada à Fundação AIS e que congrega várias estações em países de língua portuguesa. Portanto, são rádios que recebem apoio ao nível logístico, mas até na produção de conteúdos por parte da ajuda à Igreja que Sofre. Portanto, com estas rádios, e graças à ajuda dos benfeitores, portanto, a voz da Igreja em África consegue chegar mais longe e a mais pessoas. Bom, um exemplo concreto desta colaboração é aqui este nosso próprio programa Igreja no Mundo, que é produzido semanalmente pela Fundação AIS em Lisboa e que também tem uma versão rádio. Esta é a versão de televisão, mas há também uma versão rádio deste programa. E o programa é já transmitido numa cadeia de 35 rádios em Portugal continental, Madeira, Açores, mas também em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Como nos vai dizer já de seguida o nosso colega Rafael Daqui, que é um dos responsáveis da Fundação AIS pelos projetos em África, apoiar as rádios católicas faz parte mesmo da missão da Fundação AIS. Com certeza a rádio tem uma importância fundamental, a rádio católica na África, porque em primeiro lugar preciso dizer que se aqui na Europa, como na América Latina, nós temos em cada casa um televisor, em África, onde as pessoas não têm eletricidade, elas têm pelo menos um radinho de pilha em casa. Então, para a igreja é fundamental, para estar próximo das pessoas, na falta dos sacerdotes, que as pessoas possam ter uma rádio católica. E, de fato, a nossa organização, a nossa fundação, a Ajuda à Igreja que Sofre, sempre esteve muito empenhada em ajudar as rádios católicas em África, por todo o continente. Mas, para dar alguns exemplos, nos países de língua portuguesa, através da Rádio Eclésia em Angola e da Rádio Maria, através da Rádio Maria na Diocese de Quelimane, recentemente nós pudemos em Quelimane ajudar a compra de equipamento para a instalação de uma nova rádio na Diocese de Quelimane, mas também em outros países de língua francesa, como Burkina Faso, por exemplo, na Diocese de Tengodogo, uma diocese que não tem rádio. Nós tentamos ajudar a diocese para que ela possa ter uma presença junto às rádios comerciais com programação religiosa. Então esse é o trabalho da nossa fundação nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de pandemia. Nós tentamos ter essa atenção especial e responder aos pedidos que nos vêm de toda a África para que possamos ajudar as rádios católicas em África. Vamos agora até Moçambique, vamos até Cabo Delgado. A situação continua gravíssima neste território. No final de março, no dia 24, houve um ataque muito violento à Vila de Palma. Nós já falámos aqui deste ataque na semana passada e hoje vamos continuar a abordar este tema. O terrorismo em Cabo Delgado e as campanhas de ajuda ao sofrido povo moçambicano. No arranque do programa nós vimos um pai que chora desesperado por não saber das suas 3 filhas. Foram todas raptadas no ano passado, num ataque terrorista a Mocímboa da Praia. Ele não sabe se as suas filhas estão vivas ou estão mortas, não sabe sequer o que lhes aconteceu. E tal como ele, há de facto centenas de famílias que desconhecem onde estão os seus pais, os seus irmãos, os seus vizinhos, os seus filhos. É um drama imenso que se está a viver nesta região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Calcula-se que haverá já mais de 700 mil pessoas deslocadas, pessoas que fugiram das suas aldeias e vilas por causa dos ataques terroristas que começaram em outubro de 2017. Há pessoas que fugiram até para outras províncias. É o caso da província de Niassa. E nesta província, Catarina, nós encontramos uma religiosa portuguesa, uma irmã, que nos enviou um texto com relatos, podemos dizer, dramáticos de quem assistiu a estes ataques. É verdade, Paulo. Portanto, a irmã Mónica da Rocha, que é responsável pela Casa do Imaculado Coração de Maria em Lixinga, na província de Niácia, fala de facto dos deslocados que fugiram dos ataques de Cabo Delgado e que procuraram abrigo nesta região. Portanto, uma mensagem enviada para a Fundação AIS, esta religiosa tem palavras duras para descrever este conflito armado, que classifica de uma guerra cruel e denuncia o silêncio e a incapacidade das autoridades em lidarem com esta situação. A irmã Mónica da Rocha pertence à congregação das Irmãs Reparadoras
de Nossa Senhora de Fátima. E por ali, na região de Lixinga, estamos a falar da província de Niassa, nesta região de Lixinga, há o campo de deslocados de Malica, que acolhe cerca de 4 dezenas de famílias. Os relatos que esta religiosa portuguesa, que é natural de Aroca, ela escutou destas famílias, revelam, acima de tudo, a brutalidade de tudo isto que está a acontecer em Cabo Delgado. São descrições, Catarina, podemos dizer, de uma violência extrema. Sim, são descrições que revelam uma desumanidade inacreditável, Paulo. Portanto, eu digo apenas que a irmã Mónica escutou relatos de pessoas que viram serem mortos à sua frente amigos, familiares, pessoas que viram corpos a serem mutilados, pessoas que foram queimadas dentro das suas próprias casas. Enfim, é uma brutalidade que ajuda também a compreender por que razão cerca de 700 mil pessoas já fugiram das suas casas. Portanto, a insegurança é enorme e todos têm medo dos terroristas. Daqui a pouco vamos escutar o relato do padre de Palma, da vila, que foi agora palco de um atentado terrorista, um ataque terrorista, no dia 24 de março. Mas para já, importa dizer que esta irmã, a irmã Mónica da Rocha, nesta mensagem escrita, enviada para Portugal, ela deixa um apelo direto. É preciso ajudar as populações de Cabo Delgado. E ela diz, nesta mensagem, que essa ajuda deve ser canalizada ou para a Fundação AIS, ou então, Catarina, para a sua própria congregação. É verdade, Paulo. Ficámos, de facto, todos muito sensibilizados quando soubemos disso. Portanto, a irmã Mónica está, de facto, muito empenhada no apoio aos deslocados e pede aos portugueses para ajudarem no que puderem, ou através da sua congregação, as Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima, ou então através da Fundação AIS. É, de facto, mais um sinal do reconhecimento do trabalho que fazemos, mas é também, Paulo, uma responsabilidade acrescida também para esta missão de ajuda a esta Igreja de Cabo Delgado, em Moçambique, que está neste tempo a viver dias tão duros. O ataque a Palma começou na quarta-feira, já o dissemos, quarta-feira, dia 24 de março. No domingo, dia 28, portanto 4 dias depois, começaram a chegar a Pemba, que é a capital do distrito e também a sede da diocese, começaram a chegar de barco as primeiras pessoas. Eram mais de 1000 pessoas. Foi a primeira grande leva de deslocados da vila de Palma após o ataque terrorista. O padre de Palma, António Chamboco, falou para o nosso programa e contou como é que viveu o assalto à vila. Por sorte, o padre Chamboco não estava em Palma quando se deu este ataque. Mas, desde o primeiro instante, como se imagina, ele viveu em sobressalto tudo o que se passava, tudo o que se chegava, todas as informações que chegavam de lá. Foi enorme a sua angústia, até porque muitas dessas informações eram muito escassas, sabia-se muito pouco, mas sabia-se que o ataque era muito, muito violento. Quando vi este ataque, o primeiro sentimento foi Titor. Titor porque eu já estava em Palmas há um ano e já estava a afeiçoar-me com a gente, a comunidade. Então, quando ouço este ataque, certamente foi um sentimento de dor e de tristeza. Tenho algumas notícias a partir das pessoas que foram resgatadas, que já chegaram a Pemba, que pelo menos um coordenador respondeu nas proximidades com a fronteira da Tanzânia, que ele, quando fugiu dos ataques, foi à direção da Tanzânia. Então ele está lá, o senhor Dinesh. O outro coordenador da paróquia fugiu para Mancasa, segundo a declaração desta senhora que foi resgatada, que chegou a Palma. Aos outros cristãos não se sabe quase nada. Foi o padre António Chamboco, de Palma, a reconhecer que não sabe ainda do paradeiro da maior parte da comunidade cristã que vivia nesta vila, que foi atacada por terroristas no dia 24 de março. A região de Cabo Delgado está sob ataque desde outubro de 2017. No arranque do programa nós vimos o lamento de um pai que não sabe das suas 3 filhas. Foram raptadas em junho do ano passado num ataque a Mocímboa da Praia. A vila de Mocímboa da Praia que foi atacada e foi ocupada
durante algum tempo. Aliás, as informações são contraditórias porque ainda, digamos, se diz de alguma forma que pelo menos as forças de segurança ainda não estão a ocupar totalmente a zona de Mocímboa da Praia. Bom, este terá sido, a par deste ataque de Palma, o mais violento nesta história, digamos, de ataques terroristas na região de Cabo Delgado desde outubro de 2017. Bom, a história de Amusa Ali e da sua mulher, Anika Rábio, vai ser contada agora pelos nossos colegas da Voice of America. Sempre fico atrapalhado. Porque esse que morreu, por exemplo, esse que morreu, sei, já morreu. Está vendo, né? Já morreu, aí já passou. Mas aquele que foi vivo, morreu, matou, não sei. Ou está vivo, não sei. Se está vivo, está onde? Não sei. Como estão a viver lá onde está? Não sei. Por isso sempre fico atrapalhado, sempre. Porque pode ser vivo, mas como que estão a viver? Amusa Ali e a esposa emocionam-se quando se lembram das 3 filhas cujo paradeiro desconhecem desde o seu rapto em junho de 2020 em Mocímboa da Praia, um dos distritos da província nortenha de Cabo Delgado mais fustigados pelos ataques dos terroristas. E eram 4 da manhã de um sábado quando os ataques começaram. Ouviram-se tiros. Eles saíram a correr, ele, a esposa e os 5 filhos, e tentaram fugir, como estavam a fugir todas as pessoas daquela área. Mas eles foram capturados e os insurgentes disseram: homens para um lado, mulheres para o outro, e as crianças também foram separadas. E as crianças foram raptadas. As meninas deste casal, o Sr. Amuse não gostou, tentou rebelar-se e evitar que os insurgentes levassem as crianças, mas sem sucesso. Ele foi agredido. Uma pessoa que tem arma, você não tem nada, como que vai fazer? Não tem maneira. Ásia Amusa, Fátima Amusa e Afsa Amusa. Estas são as meninas, as filhas do casal que foram raptadas em Mocímboa da Praia. É muito grave a situação em Cabo Delgado. Há cerca de 2.000 mortos e calcula-se que mais de 700.000 deslocados. Apesar de tudo, apesar de faltar quase tudo a estas cerca de 700.000 pessoas, de Cabo Delgado chega-nos um pedido que temos de reconhecer que é invulgar neste contexto de guerra, de fome e de total insegurança. Pedem-nos comida, é verdade, pedem-nos comida, pedem-nos abrigo, pedem-nos roupa, pedem-nos medicamentos, mas também nos pedem bíblias, terços, livros para a evangelização. Catarina, afinal, que pedido é este? Paulo, é de facto um pedido extraordinário e comovente. Portanto, estas pessoas deslocadas tentam agora refazer as suas vidas nos chamados locais de reassentamento, portanto, os campos onde tentam retomar as rotinas do seu dia-a-dia. E é nestes campos que a Igreja também procura reorganizar a sua vida junto às comunidades, das paróquias, dos movimentos. Mas estas pessoas perderam tudo o que tinham e perderam também os seus objetos religiosos, nomeadamente as suas bíblias, os seus terços com que rezavam e os livros com que estudavam. Bom, e foi assim então que nasceu este pedido de ajuda à Fundação AIS. Sim, os catequistas e os animadores paroquiais começaram a contactar com os padres, que estão praticamente todos em Pemba, e pediram de facto a entrega, se possível, de livros e objetos para que possam ser usados na catequese das populações. E foi assim, Paulo, que este pedido nos chegou até nós, este pedido extraordinário, que acontece num período, num contexto tão brutal desta violência terrorista, e portanto chegou até nós, Fundação AIS, e podemos dizer, Paulo, que estas populações perderam tudo o que tinham, mas não perderam a sua fé. O padre Edgar de Silva, missionário brasileiro, também deslocado entre deslocados, fez-nos chegar então este pedido de ajuda. Como ele nos vai dizer já de seguida, o povo de Cabo Delgado tem fome
de comida para o corpo, é verdade, mas também têm fome e sede da palavra de Deus. Amigos da Fundação AIS, sou o Padre Edgar, missionário saletino, em missão na Diocese de Pemba, na província de Cabo Delgado, precisamente na região norte, onde está a acontecer esta guerra que já dura 3 anos. A paróquia a nós confiada é a paróquia Sagrado Coração de Jesus, no distrito de Muidumbe. Esta missão foi totalmente destruída. Nossos prédios, casa paroquial, ambulatório, mas algo dói muito dentro de nós, a destruição de vidas. As pessoas tiveram que fugir. Toda a população de Muidumbe está deslocada, aqui em Pemba, em Montepuez, Chiuri e em outras províncias como Nampula e Nacala. E nós vamos acompanhando cada animador, cada catequista, nos diversos locais onde eles se encontram. A preocupação da Igreja, neste momento, sobretudo de Cáritas, é fornecer alimentos, acompanhamento psicossocial, e nós vamos também dando este acompanhamento religioso conforme as nossas possibilidades. Neste acompanhamento, algo surgiu e que tem tocado muito o nosso coração. Nossos catequistas, animadores e ministros estão a pedir material de evangelização. E nós estamos com esta campanha de oferecer aos nossos evangelizadores uma Bíblia, um catecismo, um terço e o livro com as leituras na língua deste povo, que é a língua Chimaconde. Então, o nosso pedido: gostaríamos que você fosse um benfeitor e nos ajudasse a oferecer aos nossos evangelizadores este material de evangelização. O povo tem fome da comida que é preciso para saciar a fome, mas o povo também tem sede e fome da palavra de Deus. Em nome de todo o povo que foi atingido por esta guerra e que está sendo acompanhado por nós e com a solidariedade de vocês, nosso muito obrigado. Foi o Padre Edgar de Silva com esse pedido tão extraordinário vindo de Cabo Delgado. Catarina, não podemos mesmo desiludir estes catequistas, estes animadores paroquiais, estes padres que trabalham diretamente com gente tão sofrida. De Cabo Delgado pedem-nos ajuda para comida, para alojamento, para vestuário, para medicamentos, mas também, e como já vimos, para bíblias, para terços. E há, Catarina, um número de telefone que salva vidas. É verdade, Paulo. De facto, quando o nosso telefone toca, significa normalmente que do outro lado está alguém que quer dar ajuda, que quer estender a sua mão, que quer oferecer apoio, que precisa de alguma informação e quer de facto ajudar quem mais precisa neste momento. Portanto, este nosso telefone, que é o nosso telefone salva-vidas, como o Paulo acabou de dizer, é este que está a passar neste momento em rodapé, 21 754 4000, e de facto eu convido todas as pessoas a ligarem para este número e dizerem que querem ajudar, também querem ajudar a salvar vidas. Portanto, nós temos milhares de pessoas neste momento que passam fome, que passam por enormes necessidades, que não têm casas, que precisam de medicamentos, que precisam de toda a ajuda para poderem sobreviver, mas também precisam ao mesmo tempo, como dissemos há pouco, de terço e de bíblias para poderem continuar a estudar e a aprofundar a sua fé. Eles contam connosco e por isso desafio a todos, entrem em contato connosco e ajude-nos a ajudar Moçambique. Agora vamos até Macau. Esta diocese tão especial, situada no sul da China, é como que um observatório para tudo o que se passa nesta região do globo, através do olhar do jornalista José Miguel Encarnação. Tudo o que se passa nesta região que diz respeito, claro, à vida da Igreja. Neste caso, a notícia de hoje não diz diretamente respeito à Igreja, mas sim à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa neste território, como nos vai explicar já de seguida o nosso correspondente em Macau. Foi o acontecimento que marcou o mês de março aqui em Macau, no que respeita à comunidade de língua portuguesa e à imprensa para ela produzida. A Administração da Teledifusão de Macau, a nossa TDM, deu, por intermédio das chefias subalternas, instruções aos jornalistas dos canais de rádio e televisão para que se abstenham de transmitir notícias e opiniões contrárias aos governos de Pequim e de Macau,
devendo a linha editorial seguir os conceitos do patriotismo e do amor à pátria. Estas instruções não caíram bem entre os jornalistas da TVM, e se numa primeira fase este descontentamento cingiu-se praticamente às 4 paredes das redações dos canais de rádio e televisão, já posteriormente foi assunto abordado nos órgãos de comunicação social de Portugal e Macau, tendo mesmo o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, Artur Santos Silva, falado sobre o assunto. Pediu às autoridades chinesas que respeitem o acordado entre Portugal e a República Popular da China a quando das conversações para a transferência de administração de Macau. Este tema tem causado algumas fraturas na própria comunidade portuguesa de Macau, pois se uns defendem a sua discussão na praça pública, outros consideram que apenas deve ser tratado com recurso aos canais oficiais. Perguntaram-nos há dias qual a posição da Igreja Católica em Macau, dado que a Igreja Universal há vários anos defende a liberdade de expressão. A única informação que temos é que a Diocese de Macau está a acompanhar o caso, preferindo para já não se pronunciar. Uma atitude de prudência e serenidade em tempos algo conturbados. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos até à Índia, ao encontro de um padre jesuíta, o padre Stan, de 83 anos, que está preso há quase 200 dias. Vamos falar dele através da memória de uma carmelita secular portuguesa que conheceu este sacerdote em 2016. E vamos falar também do relatório da AIS sobre a liberdade religiosa, cujo lançamento é já daqui a dias, a 20 de abril. E temos ainda uma viagem até ao Paquistão, ao encontro de uma das irmãs, das filhas de São Paulo. São, pois, muitos temas, muitas histórias ainda para lhe contar, por isso, deixe ficar por aí que nós voltamos depois de um breve intervalo.
Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, aqui na sua televisão. Sou Paulo Aide, comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Ajuda à Igreja que Sofre aqui em Portugal. Agora vamos falar do padre Stan Swami, um sacerdote jesuíta de 83 anos de idade e que dedicou os últimos 40 anos da sua vida a ajudar as populações tribais, os Adivasi, na Índia. Este é um caso, podemos dizê-lo, um caso chocante, pela forma como este padre, ele está muito doente, ele sofre de Parkinson, como ele está a ser tratado pelas autoridades indianas que recusaram a sua libertação sob fiança e que está detido há já quase 200 dias. Nós falamos deste caso, pois temos o testemunho de uma missionária carmelita secular portuguesa, Maria da Conceição Correia, que esteve com o padre Stan em 2016 e que está obviamente chocada, Catarina, com tudo o que lhe está a acontecer. Bom, Paula, esta missionária portuguesa conheceu o sacerdote jesuíta em 2016, durante os dias em que esteve em Dedyapada, no estado de Gujarat, na Índia, portanto, uma região onde predominam os tribais, a população tribal dos Adivasi. Conceição Correia, uma antiga enfermeira e professora do ensino politécnico, tem acompanhado com angústia a situação em que se encontra este sacerdote jesuíta. Ela enviou-nos uma pequena mensagem escrita em que recorda o padre e o trabalho que ele vinha a desenvolver em defesa e promoção dos direitos dos povos tribais na Índia. Pronto, neste breve depoimento escrito que nos enviou para a Fundação AIS, esta missionária lembra de facto a figura deste sacerdote jesuíta, a sua presença muito frágil, mas que também não deixava ninguém indiferente, dizendo que o padre Stan Swami emanava uma enorme paz e tranquilidade. E ele ficou no seu coração, de facto. É um coração que agora, acrescenta Conceição Correia, dói e que sangra, conhecendo as condições a que estão a sujeitar este padre jesuíta. Esta carmelita secular portuguesa esteve em Gujarat em 2016 e foi aí que conheceu o padre Stan. Durante algum tempo ela colaborou mesmo com a missão que a Igreja desenvolve nesta região com os povos tribais, aqueles que a sociedade indiana mais ignora. Há 2 anos, a Conceição Correia esteve na sede da AIS em Lisboa e falou desta viagem. E agora vamos recordar um pouco essas suas palavras. Para Gujarat, uma zona que era uma floresta, e onde eu pude desenvolver um trabalho que ainda há pouco fazia referência a isso, em outra conversa, um trabalho muitíssimo proveitoso para mim, em primeiro lugar. Eu não posso, sem dúvida proveitoso para o foco que eu levava, porque trabalhei com uma tribo Adivasis, dentro do grupo dos invisíveis, entre comas. Sim. Um trabalho com as mulheres desenvolvido, de facto, no sentido de empoderar, não temos outro termo, não é? Essas mulheres, no sentido de elas perceberem o quanto são gente e como é que eram gente, mas muito mais ainda no dispensário, em que eu desenvolvi, enquanto enfermeira, e como enfermeira, o trabalho todo na área da saúde. E que todas as suas valências iria funcionar. Muitíssimo, foi muitíssimo gratificante. Eu dizia há pouco... Se me permite, essa questão, aí nessa experiência na Índia com essa comunidade tribal, o que é que mais emocionou? Há muitíssimos aspectos, não é? Porque o acolhimento e a forma... há os aspectos culturais que, enfim, davam uma conversa longa, não é? Claro. Sobre como é que a mulher é vista naquela sociedade e como é que se desenvolve os laços de família e de cultura, que são culturais entre aquele povo. Mas, sobretudo, ainda há pouco eu fazia também essa referência, desde logo me tocou muitíssimo perceber que eu vivia conjuntamente com um número enorme de crianças, numa instituição com 4 carmelitas. Aquelas meninas levantavam-se às 5 da manhã, eram só meninas, os meninos estavam com os jesuítas, com os padres jesuítas, um pouco numa aldeiazinha um pouco mais abaixo, e aquelas meninas acordavam bem cedo para cantar e louvar o Senhor, sendo que essas meninas nem todas eram católicas, muitas meninas eram provindas de famílias hindus ou mesmo muçulmanas. Isso nunca foi obstáculo para, de facto, aquelas crianças serem ali acolhidas, recebidas, eram alimentadas,
Aí eu pude observar a importância do apadrinhamento ou amadrinhamento, se quiser, é mais frequentemente amadrinhamento que apadrinhamento, mas enfim, é conhecido dessa forma, porque essas verbas efetivamente possibilitam futuro para aquelas crianças, espantosamente, porque eu diria que é miraculoso a forma como tudo isso se desenvolve. Isso foi um aspecto vindo de fora que impressionou. E depois a mim mesma, em mim, de facto, o perceber como ainda não tinha podido perceber cá, o quanto é importante e o que é sentirmos acompanhadas permanentemente por Deus, pelo Senhor, de facto, e sentirmos instrumento. Conceição Correia, que na Índia conheceu o padre Stan, não esconde a sua revolta pela situação em que se encontra este sacerdote jesuíta. Revolta que é partilhada também por inúmeras pessoas e também instituições um pouco por todo o mundo. E uma das primeiras vozes que se ergueram a exigir a libertação do padre Stan foi precisamente do presidente internacional da Fundação AIS. Exato, Paulo. Portanto, no início de dezembro do ano passado, Thomas A. Geldern, o nosso presidente executivo internacional da Ajuda à Igreja que Sofre, ele fez de facto um apelo às autoridades indianas para a libertação deste sacerdote jesuíta, sublinhando o seu trabalho exemplar ao longo dos últimos 40 anos. Ele lembrou que o único crime que o padre Stan cometeu foi de facto o de exigir justiça e denunciar os abusos que estas populações tribais sofrem na sua região. Bom, por falar no presidente da AIS, vamos escutar daqui a nada uma mensagem que ele nos enviou precisamente sobre este novo relatório que vai, obviamente, descrever este caso de prisão inqualificável do padre Stan na Índia e também todas as situações mais relevantes que aconteceram no mundo desde 2018 até janeiro deste ano. Este relatório vai já, Catarina, na sua 15ª edição. Exato, e é de facto o único estudo de uma instituição da Igreja Católica em que se aborda da forma como se respeita ou não a liberdade religiosa como direito fundamental em todos os países do mundo. Portanto, é o único da Igreja Católica e é considerado também por todos os especialistas como um dos mais importantes, a par do relatório do Departamento de Estado norte-americano, Estados Unidos, do Pew Report, e do relatório produzido também pela Comissão para a Liberdade Religiosa da União Europeia. O lançamento deste novo relatório já tem data marcada, já daqui a dias, é dia 20 de abril, e vai ser lançado em simultâneo não só em Lisboa, mas também noutras capitais do mundo em que a Fundação AIS está presente, como é o caso de Roma, Paris, Madrid, São Paulo, Londres, Berlim, Toronto ou, por exemplo, Manila. Que novidades, Catarina, podemos avançar para já aos nossos telespectadores sobre este novo relatório? Bom, Paulo, podemos dizer que pela primeira vez vai apresentar 6 análises regionais nos quais os países foram subdivididos e que fornecem conclusões importantes sobre a violação da liberdade religiosa. Outra novidade é a classificação dos países numa nova categoria, sob observação, e que inclui os Estados onde, de facto, a prática da liberdade religiosa começa a revelar-se ameaçadora. Muito bem, pode colocar já na sua agenda, dia 20 de abril, é o dia do lançamento do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo e um lançamento que pode acompanhar depois, por exemplo, pelas redes sociais. Bom, este é um trabalho essencial para se perceber como é que vai o mundo no que diz respeito a este direito humano fundamental, como nos vai lembrar já de seguida Thomas A. Geldern, que é o presidente internacional da Fundação AIS. Dear friends of Aid to the Church in Need, the mission of Aid to the Church in Need comprises the 3 principal pillars of information, prayer and action. That is why it has always been our constant endeavor to inform our ever-growing number of people about the situation of the suffering Church and encourage them to take an interest in the fate of our persecuted brothers and sisters on every continent. The right to exercise of religious freedom was enshrined in the Universal Declaration of Human Rights of 10th of December 1947 in order to protect the dignity of each individual human being. For several decades now,
in an effort to evaluate the worldwide situation in regard to religious freedom, Aid to the Church in Need has been the sole international Catholic institution to regularly publish a report on religious freedom, which studies and analyzes the situation in 196 different countries. Our experience has shown that by means of this research, undertaken by experts in the field and including all religion faiths, we can dialogue with many of our fellow citizens, engaging their interest and at the same time awakening their awareness of the subject of religious freedom. On the basis of the information provided by this Religious Freedom Report, we can devote ourselves more intensively to this central objective of informing the wider world about the situation of persecuted and oppressed Christians, and thereby raise our voices to speak on behalf of those who can no longer speak for themselves. The latest edition of this Religious Freedom Report will be formally presented to the general public in Rome on April 20 this year. At the same time, the individual national offices of ASN will be preparing a variety of publicity campaigns in order to bring this report to a wider general readership. It is a great pleasure for me to be able to inform you in advance of this important event, since through it, ACN is acting fully in the spirit of the Universal Church and of the mandate given by the Holy Father. It enables to lend fresh impetus to the defense of religious freedom and basic human dignity. Thank you for your commitment and for your prayers. Foi Thomas Eingeldern, presidente internacional da Fundação AIS. O Paquistão é um dos países onde a liberdade religiosa é de facto mais frágil, onde se registram mais episódios de perseguição aos cristãos. E já hoje nós falamos aqui do Paquistão. E tudo isto, claro, vai estar presente neste relatório sobre a liberdade religiosa, de que também já falámos aqui. Vamos agora ao encontro de uma irmã, de uma religiosa, a irmã Gásia, que está no Paquistão. Ela pertence à congregação das Filhas de São Paulo e trabalha na única livraria e no único centro multimédia que existe, católico, que existe em todo o país. E também por lá já houve um atentado. Salam, my name is Sister Ghazia. I live in Pakistan, where 96% of the people are Muslims. This is my convent. I am a religious sister belonging to the Daughters of St. Paul. My sisters and I bring Jesus to the people. We run the only Catholic book and media center in the country. We have plenty of books as well as beautiful devotional items. 7 years ago, our bookshop was badly damaged by a bomb blast. Despite the danger and tension, we managed to rebuild and to continue our service. It is not easy to live in a country where Christians are the target of repeated violence, discrimination, and harassment. Hello. Christian formation of the children is important for us. A strong faith can pull our youth out of poverty and lead them to a brighter future. Our mobile cinema is a great way to spread the good news and to inspire. With 9 sisters and 11 candidates, the atmosphere in the house is always cheerful. We believe in the grace of God and we trust in prayer. This is how we let Jesus love us and how we share His love with others. Our services and devotion is possible thanks to the help of all our benefactors and ACN. Thank you. Praticamente a chegar ao fim do nosso programa, mas antes das despedidas, apenas uma nota para lembrar que todos
podemos ajudar esta história de amor e de solidariedade que dá pelo nome de Fundação AIS. Todos podemos ajudar e de uma forma absolutamente gratuita através da doação, Catarina, de 0,5% do nosso IRS. E não custa mesmo nada, Paulo. Portanto, importa aqui sublinhar esse ponto. Portanto, ao doarmos 0,5% do nosso IRS para a Fundação AIS, estaremos a ajudar estes heróis que conhecemos hoje no nosso programa de televisão. Portanto, é absolutamente gratuito, não tem qualquer custo para nós e, portanto, ao fazermos esta cruz, estaremos de facto, esta cruz na nossa declaração de IRS, estaremos a abraçar todos estes homens e estas mulheres, todos estes nossos irmãos na fé. Muito bem, fica então aqui este apelo a todos os que nos estão a seguir neste momento através da televisão. Canção Nova, não se esqueça de doar 0,5% do seu IRS para a Fundação AIS. Não podemos mesmo abandonar os que mais sofrem, os que mais são perseguidos por causa da sua fé. E tantas histórias passaram hoje aqui no nosso programa que testemunham isso mesmo. Faça então uma cruz na sua declaração de IRS e estará a aliviar de alguma forma a cruz dos cristãos perseguidos em todo o mundo. E com este apelo chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa. Já sabe, eu conto consigo aí na próxima semana. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina Martins de Betancourt e todos aqueles que ajudaram a editar, a produzir e a levar até si este programa. Até lá, na próxima semana, se Deus quiser.